Bem-vindo ao nosso podcast Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Esse nosso encontro muito poderoso, né? Onde a gente fala de assuntos da atualidade, de coisas que estão rolando por aí com muito carinho pra você. E direto aqui do estúdio 767, esse lugar que proporciona todo esse nosso movimento para vocês que estão aqui com a gente. Meninas, então, né, a gente comentando sobre o que está acontecendo hoje no mundo, sobre as coisas que a gente tem vivido no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho, com os nossos clientes, com as empresas. Uma das coisas que tem chamado muita atenção é a questão da relação de confiança, né? O quanto que a relação de confiança, tanto dentro da organização, do líder com a sua equipe, entre equipes e também na nossa vida profissional, quanto que isso impacta nos nossos resultados. Você tem percebido isso? Sem dúvida. Mesmo porque se não tem relação de confiança, em qualquer esfera que seja, no trabalho, na esfera familiar, pessoal, afetiva, social, se não existe relação de confiança, não existe relação, né? Relação, não vou falar nem profunda, mas relação verdadeira, né? Não existe vínculo, não existe colaboração, não existe um trabalho em equipe. E quando a gente começou a falar sobre esse tema de confiança, eu me lembrei da etimologia da palavra, né? O que é confiar? Confiar é fiar com, é você criar uma teia e tecendo fio a fio algo que é maior que você, que vai além de você. Então, eu só posso construir algo se eu confio. Então, eu gosto muito do sentido de confiança. E aí, assim, isso veio também, né, Paty, falando isso aí, me lembrei de um caso de um profissional que ele chegou para mim e falou assim: Renata, não tô feliz no meu trabalho, né, não tô bem, porque eu tô num ambiente onde as pessoas não confiam, as pessoas não colaboram e isso tá me fazendo mal. Está me fazendo mal, as pessoas estão sempre desconfiadas. Sabe aquela coisa da trincheira? Você sempre vive assim na trincheira, em alerta, achando que alguém está fazendo algo para te prejudicar. E isso, gente, dentro de uma organização, dentro do ambiente de trabalho, isso é muito danoso, né? Isso é um peso muito grande para as pessoas que estão nesse tipo de ambiente. O que vocês acham, né? Quais são os impactos e qual o reflexo que esse tipo de comportamento traz para as pessoas que estão nesse ambiente? Como é que vocês avaliam isso? O impacto e o reflexo é falta de resultado, né? Falta de resultado, pronto. E até chegar à falta de resultado, você tem conflito de equipe, você tem desconfiança, você tem várias coisas que acontecem ao longo do caminho para chegar lá na frente na falta de resultado. Ou no resultado que não é aquele que era esperado. Rê, a confiança, você falou duas palavras aí que são tipo irmãs, assim, que é a confiança e a colaboração. A confiança, como é que nasce, né, a confiança nas relações humanas? Ela nasce a partir de um hormônio que é chamado ocitocina. Dá pra comprar, Bárbara? Não dá na bolsa. Por favor. Tem na bolsa? Tem não dá porque ia ajudar uma galera por aí, hein? Pois é um dos hormônios mais nobres que a gente tem. Você sabe aonde que é visto elevados níveis de ocitocina? Nas mulheres lactantes, né? Enquanto a mulher amamenta o filho, o toque físico é a principal forma de liberação natural de ocitocina no nosso organismo. E isso, digamos assim, que é a forma mais genuína de produção, né? Agora, já foi feito estudos dentro de organizações que a colaboração, que é a palavra que você falou, e a cooperação são comportamentos que favorecem a produção de ocitocina.
Que ativam isso, que né? No ativam dia a dia. isso. Exato. Então, tipo assim, você pensa, no ambiente de trabalho, vou ter que ficar abraçando o povo. Não, não é isso. Não vou ficar pegando Não é todo isso. mundo e Não abraçando. necessariamente, né? Mas você se pode- quiser abraçar, pode. Pode até abraçar. Mas assim, não é, né? Porque eu dei o exemplo da amamentação. Sim. Falo, "Uai, então o que eu tenho que Vou fazer ter na que empresa? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou reproduzir Mas pegando isso no esse ambiente, gancho, né, que Bárbara falou e pontuou, inclusive a gente entender, dentro desse sentido de confiança, a diferença entre colaborar e cooperar. Né? Porque a colaboração, quando eu colaboro, eu estou trabalhando com, né? O lavorar vem do lavoro, do laboro e colaboro. Italiano. Então, né, Vilane? Então, eu colaboro quando eu entro num avião e eu coloco o cinto e a minha cadeira está na vertical e eu sigo as regras. Só que não é suficiente somente colaborar. É preciso que a gente coopere. E aí, cooperar é fazer junto. Então, Estar o cooperar junto, é quando eu estou dentro do avião mais, e né? além de eu fazer a minha parte, se precisar de uma máscara, eu vou colocar em minha máscara, mas eu vou colocar a máscara no outro, eu vou ajudar. E eu só consigo cooperar se eu confio. Colaborar, eu consigo ainda colaborar sem confiar. Mas operar com, eu só consigo se eu tenho como base na minha relação a confiança. Tô adorando essas análises perfeito, etimológicas. né? Adorei, Paty. E interessante isso, porque essa cooperação, ela também traz uma outra palavrinha que eu acho que tem muito a ver com isso, que é o assumir responsabilidade, né? Porque você deu o exemplo do avião, né? Quando eu assumo a responsabilidade de contribuir com, de fazer com e não só por, né? Eu também estou assumindo responsabilidades. Não é assim? E tem gente que fala assim, deixa pra lá, isso não tem nada a ver comigo, isso não é minha tarefa, né? Aquela famosa frase que a gente vê, eu não sou pago pra isso. E quando a gente vê esse tipo de comportamento, já é um alertazinho, não é? Que a cooperação não acontece, que muitas vezes não existe uma relação de confiança. De equipe, né? De equipe, um espírito de equipe, né? Um sentimento ali de eu faço parte de… Porque aquilo falou, eu só vou contribuir com ou fazer com se eu sentir parte disso. Senão eu tenho que assumir essa responsabilidade. Exato. É verdade. E dentro desse sentido, o que muitas vezes a gente vê dentro das empresas, né, que a gente costuma brincar, são líderes que não lideram e colaboradores que não colaboram, né? E aí é tudo falta de confiança. E aí todo mundo fica buscando culpado dentro dessa história, né, gente? Quando o líder não confia, a gente cai numa armadilha violenta, que é a armadilha do microgerenciamento. O cara vai fazer a gestão da equipe, dos processos com uma lupa. E aí ele não dá autonomia para as pessoas não conseguem realizar o trabalho deles de forma autônoma. E aí tudo vira uma base de conflito. Então é muito importante. E o conflito, o que que é? O conflito é o conflito entre as pessoas da equipe. Mas dentro do nosso organismo, o conflito é o quê? É liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a gente tem ali a ocitocina e o cortisol. E Exato. às vezes é necessário, né, Bárbara? Sim, mesmo porque todos os dias pra gente acordar de manhã, reagir por exemplo, e reagir, na a gente vida, precisa a gente que tem o nosso que organismo libere reaja. cortisol. Mas nada em excesso é bom, né, gente? Sim. O cortisol em excesso, ele inibe a produção da ocitocina. Ou seja, quanto mais estressado for o ambiente de trabalho, menos confiável vai ser. Olha, muito bem. E sabe o que eu tenho percebido também? Dentro dessa relação de confiança, de microgerenciamento que você falou, a questão do controle. Né? Eu falo assim, e aí isso foi também dentro de uma conversa com um cliente, que ele falou assim, Renata, a gente tem que controlar as horas ao microgerenciamento. A gente tem que controlar o que as pessoas estão fazendo. Eu falei assim, vamos mudar essa palavrinha? Porque o controle traz isso, uma falta de confiança, traz esse microgerenciamento. Quando a gente fala que a gente controla, a gente muitas vezes isso não reflete numa confiança. Vamos mudar a palavrinha de controle por gestão? Vamos fazer a gestão das horas, né? Junto com o outro. Não é que eu tenho que te controlar. Porque a partir do momento que a gente acha que a gente tem que controlar o outro, a responsabilidade do outro, ela desaparece. É ou não é, gente? A autonomia desaparece. A autonomia desaparece e a confiança desaparece.
Rê, você falou, é muito tudo natural isso aí que isso. você falou, sabe o que me lembrou? Me lembrou não, é de fato aquele modelinho SCARF da neuroliderança, que é o status, a segurança, a autonomia, SCARF, E a justiça. relatedness, que é o relacionamento, e a justiça, que é a equidade, né? Agora, outro dia eu atendi uma pessoa que falou mais ou menos isso. E aí a gente pontuou algumas situações ali de controle de gestão. Dependendo do cargo que a pessoa ocupa, da função, do cargo não, falei errado, da função que ela exerce na empresa, e se essa função for uma atividade protocolar, Eu tenho que ter você controle, tem que ter controle. né? Ok. Você tem que ter controle. Porque E ele estava falando da não diferença. é das pessoas, é dos É da processos. atividade, exato. É da atividade. Né? Eu não posso falar, eu vou controlar a Bárbara ou eu vou controlar a Patrícia. Né? Eu posso falar que a gente vai controlar o processo. Sim. Né? A gente vai E junto com as cuidar, pessoas, a gente precisa acompanhar. gerir, acompanhar e chamar essa pessoa para responsabilidade. Eu acho que isso é algo que acontece muito hoje com os líderes e com as empresas no dia a dia. Dentro dessa questão de controle, eu estou me lembrando de uma sessão de coaching, um atendimento que eu fiz hoje pela manhã, com uma cliente que é analista, né? A gente até vai falar Dentro em do outros perfil episódios. comportamental. Mas ela é aquela analista plena. e ela falando disso, assim, né? Se culpando muito porque dentro de um trabalho de equipe, alguma coisa que tinha que fazer não foi feita, não era responsabilidade exclusiva dela. Ela falou, mas quando eu não faço, as pessoas não fazem. E aí eu me sinto muito mal, e eu me sinto muito culpada, porque eu devia ter feito. E aí a hora que eu perguntei para ela, eu falei, mas fulana, o que você acha que é essa sua necessidade de controle? E aí ela ficou pensando, eu falei assim, quanto você confia em você e confia na equipe? Aonde que está aqui aparecendo a sua insegurança? E a outra questão, né, gente? Necessidade de perfeccionismo. Perfeito. A gente já falou sobre perfeccionismo. Ele tem que ser perfeito e perfeito do jeito dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e aceitar é a nossa imperfeição, né? Não estou falando de responsabilidade, não estou falando de falta de compromisso, nada disso. Mas a gente entender que nós somos seres humanos, infalíveis, inteligentes e com capacidade de aprender. Muito bem. Olha, então se a gente pudesse fechar esse nosso bate-papo, né? E se a gente pudesse falar o seguinte, quais são as ações ou dicas que a gente pode dar para os líderes, para os profissionais, para cuidarem, né, com carinho dessa relação de confiança? Não existe relação de confiança se não houver diálogo. Se o líder não conhecer a equipe dele. Como que ele conhece a equipe? Conversando, né? E não são conversas só de trabalho, são conversas de ser humano para ser humano. Entender Exato. Entender que por trás daquele papel profissional tem a pessoa, Tem uma né, gente? Tem um pessoa. ser humano ali. Exato. Então, mais diálogo mesmo, eu falaria assim. Porque... Diálogo traz confiança, isso é uma grande verdade. Sim. Né? Sim. O que eu acredito sobre confiança é que confiança não é um ativo, né, que brota da terra. Confiança é algo que se constrói. Né? Não é de uma hora para outra, e não né? se constrói estoque de confiança. Eu estabeleço uma relação de confiança com alguém, se aquela relação de confiança ela é comprometida, ela é quebrada. Então, confiança é construção. Então, para a gente estabelecer essa relação, é muito importante que a gente tenha compromisso com a gente e com os outros. É a grande pergunta que eu sempre me faço, né? Patrícia, você é uma pessoa confiável? As pessoas podem confiar em você. Então, é muito importante a gente ter essa resposta e dizer, sim, eu sou imperfeita, eu posso vacilar, mas eu sou confiável. A minha intenção, as minhas atitudes são em relação à confiança. Então, é isso. Construa relações de confiança. Não esperem que elas brotem, porque elas não vão brotar. E outra coisa também é não esperar isso sempre do outro, né? É a gente se responsabilizar por construir essas relações. É aquilo, não é um remedinho que a gente toma e que vai ter a confiança. É algo que a gente se constrói e está ligado aos nossos comportamentos e às nossas atitudes. E nós temos que ser responsáveis. Então, quando a gente fala assim, olha, eu estou num ambiente que não tem confiança, a pergunta é, o que você pode fazer a partir de agora para começar a criar ou construir um ambiente de confiança nas suas relações? É aquela famosa frase de Freud, né? Que é,
Qual é a responsabilidade Que você tem. da sua queixa? Muito bem, muito bem. Gente, delícia esse papo, hein? Excelente. Sobre confiança. Olha, então para vocês que estiveram com a gente nesse papo, compartilhem, deixem as suas observações sobre esse tema, divulguem para as pessoas que vocês acham que vale ouvir esse papo sobre confiança e vamos em frente aí para os nossos próximos episódios. Até mais, pessoal. Até mais!